Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui hoje para uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Eu quero falar com você hoje sobre fé e sobre direção. Por quê? São duas coisas que precisam andar juntas. A fé para você fazer aquilo que Deus te mandar. E direção para você fazer da forma certa, para você andar da forma certa. Amém, queridos? E eu quero usar alguns exemplos dentro da Bíblia aqui, não necessariamente lendo uma passagem específica, mas eu quero falar de alguns personagens que andaram pela fé e pela direção de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar essa palavra com mais pessoas e assim você continuar acompanhando o canal, continuar aprendendo mais da palavra e recebendo uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeira pessoa que eu quero trazer, obviamente, começando lá do começo, quero falar de Noé. Noé, ele teve fé quando ele ouviu a voz de Deus. Ele acreditou naquilo que Deus estava falando que aconteceria. Então ele teve fé e aí Deus deu uma direção para ele fazer conforme tudo que Deus ordenou para ele. Ele recebeu a palavra, ele creu pela fé e recebeu a direção e seguiu, e as coisas aconteceram exatamente como Deus falou. Fé e direção precisam andar juntos. Amém, queridos? Outra pessoa que não tem como falar de fé e não falar desse personagem, que é Abraão, que ouviu a voz de Deus, obedeceu pela fé e seguiu também na direção que Deus deu para ele. E assim também ele conquistou tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Agora, dando um pulo mais adiante, eu quero falar também sobre Moisés, que também recebeu a direção de Deus sobre o que ele deveria fazer. Pela fé ele obedeceu. Nós conhecemos como que Moisés foi usado por Deus para libertar o povo. Amém, queridos? Você deve estar se perguntando, tá, e o que tudo isso tem a ver comigo? Já já nós vamos chegar lá. Amém? Quero agora pular para o Novo Testamento, porque não dá também para ficar falando só do Antigo Testamento. Nós temos Antigo e Novo Testamento. E aí, pela fé, Isabel concebeu e deu à luz a João Batista. E também pela fé, Maria recebeu a visita do anjo que lhe anunciou a respeito da sua gravidez, que daria luz a Jesus. E esse mesmo anjo também aparece a seu marido José. Também pela fé José acredita em tudo aquilo como Maria acreditou, e agora eles vão ter uma direção de como prosseguir. E João Batista, ele pela fé, ele é usado por Deus para pregar, para batizar, sempre recebendo direção de Deus, até que Jesus venha até ele para cumprir o seu ministério. Pela fé, e também direcionado, os apóstolos deram continuidade no trabalho de Jesus, que foi dar continuidade na pregação do Evangelho. E agora nós vamos pular para os dias de hoje, e agora nós vamos entrar nessa história de fé e direcionamento. Meus irmãos, não tem como nós vivermos as promessas de Deus, recebermos as bênçãos de Deus, se nós não tivermos fé e, através da fé, buscar o direcionamento de Deus. E, através da fé, crer que aquilo vai se cumprir em nossas vidas. E eu não sei o que você que está me assistindo hoje precisa de um direcionamento na sua vida. Mas eu tenho a certeza
que se você acreditar na palavra do Senhor, se você tiver fé naquilo que vem do altar do Senhor, que vem através do servo de Deus, você vai receber a direção de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, para dar continuidade ou para seguir naquilo que Deus vai te direcionar. Amém, queridos? Então, presta atenção. Nos dias de hoje, nós continuamos dependendo da nossa fé e da direção de Deus para fazer a obra de Deus e para recebermos as promessas, as bênçãos do Senhor. Eu vou até melhorar isso aqui, né? Para usufruirmos das promessas de Deus e das bênçãos do Senhor. Para ver se cumprindo em nossas vidas as promessas de Deus. Amém, queridos? Não tem como nós conquistarmos se não for pela nossa fé e seguindo a direção de Deus. E como eu falei, eu vou repetir, as duas coisas precisam andar juntas. Por quê? Se eu não tiver fé, eu não vou receber direcionamento. E se eu não aceitar o direcionamento, significa que eu não acredito naquilo. Ou seja, eu não tenho fé. Então eu preciso ter fé para ouvir, acreditar e receber o direcionamento e seguir. Pode-se dizer então que entra até a obediência, que é quando pela fé nós recebemos um direcionamento e com obediência nós seguimos segundo aquilo que nos é orientado pelo Espírito de Deus. E agora eu quero deixar uma palavra para a sua vida. Se você crer e você receber, você viverá essa palavra. Pela fé, recebendo direcionamento de Deus, você vai viver os melhores dias da sua vida nesse ano que está iniciando. Você vai ter essa transição de um ano para o outro. E você vai viver o melhor ano da sua vida pela fé, direcionado por Deus. Mas ainda este ano, você ainda vai ver a mão de Deus agir em seu favor. Não se preocupe, nossa, bispo, mas o ano está acabando. Não tem problema. Deus ele não é limitado a tempo. Deus ele não é limitado a horário. Deus ele não é limitado a nada. Não existe limite para Deus. Então, se você tiver fé, se você tinha um plano, você tinha um projeto que você quer ver se cumprindo ainda esse ano, não fala que é difícil, não fala que é impossível, mas haja com a sua fé e peça direcionamento de Deus que você viverá. Mas eu já quero desde já, pela minha fé, profetizar na sua vida que você vai viver um ano diferente de tudo que você já viveu. Já começa a se preparar para a transição de ano, porque você vai já começar o ano diferente. Amém, meus queridos? Mas nós precisamos de fé e direcionamento para vivermos as promessas de Deus. Palavra do dia.